Vamos aí para a palavra do Senhor. Quero cumprimentar essa audiência das rádios, aplicativos, Facebook, o YouTube, nossos irmãos do WhatsApp, todas as famílias no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, no Brasil e no mundo. Você que vai ouvir esta palavra, é para você crer nisto, não é para você só ouvir, é para você crer nisto, creia nisto. Isto é proveniente de Deus. Quero que a igreja que está reunida aqui fique atento à palavra. Não converse, não durma, não faça nada. Só preste atenção no recado de Papai Deus. Só creio no que está escrito. A parte 4. Nós vamos dar continuação do assunto que levantei ontem sobre as justificados por Cristo. Vamos aí no livro do nosso irmão escritor João, o apóstolo do amor, o homem que se achegava ao peito de Jesus, encostava a sua cabeça, né? Ele se sentia seguro, coladinho assim com o Senhor. Ele escreveu no capítulo 19, no versículo 28 ao versículo 30. Depois nós vamos para o capítulo 20, o versículo 11 ao 16. Diz assim em João 19, 28 ao 30. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embebedaram. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre em uma esponja e, fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aqui está narrando o começo da vitória da igreja. Você diz amém? Aqui começa a vitória da igreja. Aqui começa o Novo Testamento. Daí para trás não tem Novo Testamento. Novo Testamento começa da morte de Cristo para frente. Aí começa o Novo Testamento. Então aí é a introdução do sucesso da igreja de Jesus. Aí é a introdução da glória da igreja de Jesus, a libertação da igreja de Jesus. Aqui começa a grande vitória da igreja de Jesus. Mas se parasse aí, só seria mais um morto na cruz. Capítulo 20, versos 11 ao 16. Disse assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles
lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu. Jesus falou que ia ressuscitar, não falou? Ela sabia? Sabia. E por que ela estava chorando? Olha por que ela estava chorando. Porque levaram. Parecia que ela cria, né? Parecia, né? Parecia. Às vezes a gente parece que cremos, mas não cremos. Parecia que ela era uma crente de verdade, fervorosa, daquelas pentecostal mesmo, mas não era. Por essa atitude você vê que não é. É a nossa atitude que demonstra se temos a fé, vivemos a fé e praticamos a fé. O que Deus falou, Ele vai cumprir. O que foi escrito nas Escrituras se cumpriu. E agora vai se cumprir o que foi escrito no Novo Testamento. O que está nas Escrituras, praticamente tudo já se cumpriu. Ainda falta algumas coisas, mas a maioria já se cumpriu. Mas o que está no Novo Pacto vai se cumprir da mesma forma que se cumpriu o que estava no Antigo Pacto. Por que chora? Volta para trás, irmão. E então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela devia estar chorando de quê? De alegria. Ela deveria estar chorando de alegria. Quando ela chegou no túmulo, que ela olhou o túmulo vazio, ela devia falar: ele falou que ele ia ressuscitar, ele não está aqui. Mas não foi essa a reação dela. E ela viu tudo, irmão, viu um milagre, ouviu palavras maravilhosas, sermões, igual vocês, igual a todos nós aqui, sermões maravilhosos, que saiu lágrima dos nossos olhos, e a gente parecia que ia sair daqui e voar como um foguete direto para o céu, mas sabe que não é bem assim, né? Que não foi assim com ela. Mulher, por que choras? E ela respondeu, o que ela respondeu? Porque ela devia ter falado, ela falou assim: porque roubaram, no original quer dizer, roubaram o corpo do meu Senhor, vieram aqui roubar o corpo. Então, aquilo que Jesus falou para ela e para os outros, não valeu de nada. Às vezes você prega 1000 sermões, só 1500 e poucas mensagens eu tenho no YouTube, e o YouTube começou tem 3 anos, né, irmão? Mais ou menos 3 anos que tem o YouTube, eu já estou pregando há 18 anos. Imagine quantas mensagens já ouvimos. Quantas mensagens essa mulher aqui ouviu, falando a mesma coisa: eu vou voltar, eu vou morrer, mas vou voltar, vou morrer, mas vou voltar, vou morrer. Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Então, verdadeiramente ela acreditava que era um defunto. É ou não é? Não tinha vida, porque para levar alguém para um lado e para o outro não tem vida. Passem. Tendo dito isto, voltou-se para trás, virou para trás, e viu quem? Viu Jesus. Aí ela deve ter ficado com a cara vermelha, de vergonha. Eu não sei se você, quando você duvida, você sente vergonha. Quando você transgride, você sente vergonha. Eu acredito que ela teve muita vergonha aqui. Voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Olha lá. Mas não o conheceu que era Jesus. Jesus estava lá, olhando para ela, mas ela não conheceu. Às vezes nós vivemos assim, abençoados. Falamos que estamos com Ele, que acreditamos nele, só de boca. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe, está distante. Mas não reconheceram que era Jesus, não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele, quem? Gente, Cristo está no nosso meio, irmã.
Irmãos, Cristo está no nosso meio. Ele não está morto não, Ele está no nosso meio. Se Ele encontrar fé aqui no nosso meio, muitas coisas vão ser realizadas aqui no nosso meio. Supondo ser Ele um jardineiro, e respondeu: Senhor, ela não é Senhor Jesus, né? Ela está falando Senhor jardineiro. Se tu tiraste, dize-me onde puseste. Está conversando com Jesus. Às vezes a gente está fazendo oração, a gente está pensando que está fazendo para Santo Antônio, para Padre Cícero, para Jorge, porque no nosso tempo da nossa ignorância nós éramos devotos dessas coisas aí, e a gente acha que a gente está falando ainda com essas coisas, com esses ídolos que não servem para nada, só servem para fazer o povo gastar dinheiro e queimar dinheiro com foguete, com fogos, com essas coisas que se faz aí, depois vai pegar R$600 do nosso imposto, né? Para pagar para eles. Senhor, se tu o tiraste, diz onde puseste, e eu o levarei. Ali, vou levar o corpo dele. Saiu a outra pregação. Isso aí não dá nem para me estar falando sobre isso, senão vou sair do que eu tenho que falar. Disse-lhe Jesus: Maria. Chamou pelo nome, né? Lá atrás ela chamou mulher. Aí quando ele falou Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico Raboni, que quer dizer mestre. Aí ela falou: ai, é ele, que vergonha. Ela deve ter olhado para Jesus e falou: que vergonha, eu estou com vergonha, Senhor, de não ter acreditado em Ti. Às vezes eu fico com vergonha. Às vezes eu fico com vergonha de tantas coisas que Deus tem me falado e eu não acreditar nele. A gente tem que ter vergonha de não acreditar nas palavras de nosso Senhor. Recomendou Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Vamos orar. Senhor Jesus, bom querido mestre Raboni, aleluias, nós te amamos, mestre. Tua igreja te ama. Não convivemos contigo como Maria, a incrédula. Nós apenas ouvimos falar de ti e acreditamos que a tua palavra fala de ti, por isso que amamos a tua palavra, e este amor pela tua palavra é o amor que temos por ti, Senhor. Veja dentro de nós, penetra com os teus olhos poderosos dentro da nossa mente, Senhor. Extraia de dentro da nossa mente fidelidade, extraia de dentro da nossa mente fé, confiança em Ti inabalável. Deus, esta é a Tua igreja, não é a minha. Eu não tenho igreja, eu sou membro desta igreja que é Tua. Fala, papai, fala, papai, fala aos Teus santos, aos Teus justificados, e o povo de Deus diga amém, diga glória a Deus, diga glória a Deus, aleluia, amém. Obrigado, amados santos de Deus. Só creio no que está escrito. Aqui você viu duas partes do nosso sucesso: o começo do sucesso e o término do sucesso. O começo foi a morte do Senhor, maravilha. Mas se ficasse só na morte, para Maria, naquele quadro ali, para Maria parecia que Jesus era só morreu. Ele falou que ele ia morrer, ele morreu mesmo. E ele falou que ele ia morrer, e ele morreu mesmo. Mas ele também falou que iria
Mas essa segunda parte, a dona Maria ali não acreditou não. Ela não acreditou como os demais apóstolos de Cristo, quando a dona Maria saiu correndo para avisar os apóstolos. Você sabe da história, né? Os apóstolos falaram que ela estava doida. Você tomou alguma coisa, você fumou droga, hein? Você cheirou alguma coisa que você não está boa da cabeça. Então você vê o que Jesus encontrou no meio dos seus discípulos, dos que andavam com ele, que viu ele fazer milagres, e os discípulos que fizeram muitos milagres junto com ele e sozinho no nome dele. Agora você imagine você e eu, que não andamos com ele, poucos milagres fazemos. Eu nem me recordo quando eu fiz, que Deus usou a minha vida para fazer milagre. João Batista foi o maior profeta, foi um homem extremamente usado por Deus, abençoado por Deus. Diz a palavra que ele não operou nenhum milagre, mas era um homem de Deus, era um homem de Deus. Então, João 19, 28 a 30, morte. João 20, do 11 ao 16, ressurreição. E o que tem a ver isto? Morte e ressurreição. Aí você vê o apóstolo São Paulo, ele escreve à igreja de Roma, no capítulo 4, Romanos 4, o versículo 24 e 25, olha o que ele disse aí: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que a parte fundamental para a vida de um cristão é crer. Então ele diz: para nós que cremos em quem? Naquele que ressuscitou dentre os mortos. Maria não creu, Maria não acreditou, sabe? Eu sei que depois que Jesus aparece, ela fica louca, ela já sai correndo para avisar os outros. Ela achou que os outros teriam uma atitude diferente da dela. Ela viu o homem ressuscitar, chamou de jardineiro, coveiro, chamou Jesus de coveiro. Gente, ela confundiu o mestre, o Senhor, o Todo-Poderoso, com o coveiro. Às vezes nós fazemos isso também, confundimos Jesus como a fada madrinha, como o gênio gordinho que sai da lâmpada. Confundimos Jesus com o pai de santo, que resolve tudo, que dá dinheiro, que dá casa própria, que dá marido, vira Santo Antônio. Jesus vira jardineiro, Santo Antônio, São Benedito. Jesus vira tudo, que a gente confunde quem é o mestre. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou, Ele é o Deus do Antigo Testamento. Ele é o Deus do Antigo Testamento, irmãos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada seria feito. Jesus, o teu Salvador, o que morreu uma vez e ressuscitou uma vez e nunca mais morrerá. Todos que ressuscitaram, Jesus ressuscitou Lázaro, ele morreu. A filha de não sei de quem morreu, estava lá um sepulcro de alguém, morreu, ressuscitou, mas morreu. Jesus foi o único que morreu e ressuscitou. Qual é o propósito de Jesus ter ressuscitado? E a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor,
Não é o meu faxineiro, não, como é o nome? O coveiro, não é o coveiro. A qual foi entregue por causa dos nossos, o qual foi entregue, ele morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, quando ele saiu do túmulo, não foi ontem que ele saiu do túmulo. Ele saiu do túmulo há mais de 2000 anos atrás. Quando ele sai do túmulo há mais de 2000 anos atrás, ele ressuscita. Ele fez na igreja, no povo dele, algo poderosíssimo. Ele tirou todo o peso do pecado de sobre nós. Nós não precisamos carregar pecado na nossa mente, porque se você tiver uma mente de pecado, você tem medo de Deus, você não se aproxima do trono da graça, e se você não se aproxima do trono da graça, você não recebe o socorro em ocasião oportuna. Então tem gente que tem a mente perturbada por causa do pecado, e se afasta do trono da graça. E se você se afasta do trono da graça, você fica fora da bênção do Senhor. Mas Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Diga, Ele ressuscitou. Para que Ele ressuscitou? Para a minha justificação. Eu fui justificado. Eu não me justifico a mim. Às vezes as pessoas dizem, tem que entrar para entrar no reino tem que ser com muito esforço, com muita força, com muito sacrifício. Não, amados. Quanto mais, eu me lembro quando eu era legalista, quanto mais eu fazia sacrifícios, abluções, penitências, longos jejuns, longas orações, sacrifício de vigílias, de noitadas, de monte, de madrugada, sabe, de um sacrifício atrás do outro, tudo isto em busca de algo chamado justificação. E quanto mais eu me aproximava do sacrifício, mais eu me afastava da justificação. Quanto mais eu tentava pagar o preço para me aproximar de Deus, mais eu me afastava de Deus. Eu ficava com medo de Deus, porque quanto mais eu chegava para Deus com sacrifício, eu falava, Deus, eu faço isso de errado, mas estou fazendo isso, e eu vou me aproximando, e eu olhava para Ele, o Senhor é santo demais, não tem como eu pagar nada. Tudo que eu fizer como sacrifício vai ser inútil para ser aceito pelo Senhor, para ser justificado pelo Senhor. Eu tenho que crer que quando Jesus morre e ressuscita, Ele me justifica. Se você está justificado, você está perdoado. Se você está perdoado, você não pode mais ficar igual um miserável, chorando de dia e de noite. Devia estar adorando a Jesus, ficamos chorando de dia e de noite, pedindo para Deus A morte dele causou isto na nossa vida. Os que creem, tem um sinal muito forte. Se você vê no começo, passa para trás, irmão, 24. Nós que cremos. Então, quando eu narrei aqui a morte de Cristo, sacrifício, ele disse, tudo está consumado. Consumado és tu. Está tudo, terminou, foi feito, não parei no meio do caminho, a obra está completa. Essa palavra consumado está completa, eu não deixei nenhuma ponta para ninguém fazer. Não, tem que dar um pontinho aqui, não, o arremate foi total, zigue-zague, arrematou, não tem nada para arrematar, arrematado. Jesus, Ele foi o plano perfeito. Não.
Mas pastor, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, você crê nele? Ou você ainda tem um ídolo aí, que você guarda aí na tua carteira, na tua casa, tu vai lá no teu cantinho, dá aquela benzida, sabe, se um falhar, o outro não falha, joga fora todo ídolo, joga fora todo o ídolo da tua vida. Foi Jesus quem morreu, e só Ele ressuscitou. Ele não ressuscitou por Ele, e Ele também não morreu por Ele. Ele morreu por nós e ressuscitou por nós. Porque nada que nós fizéssemos aqui conseguiríamos ser, lá no final, justificado pelo Senhor. Oh! Abre-se as portas do céu para o julgamento. Entra o primeiro. O que você veio fazer aqui? Eu quero entrar no céu. O que você fez? Tem que completar 1000 pontos para você entrar aqui. Eu fiz jejum, 1 ponto. Eu fui no monte, 2 pontos. Eu dei meu dinheiro todo para os pobres, 3 pontos. Eu fiz isso, 4 pontos. 20 pontos. Falta 1000 pontos para entrar aqui. Não tem mais nada. O que eu vou fazer agora? Entra, porque aqui é pela graça. Você não acumula ponto, ninguém acumula ponto diante de Deus. Se Deus olhar para a gente, Ele vê nós todos iguais, iguaizinho, todos estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, juntamente com Ele, Ele nos deu vida, está lá em Efésios capítulo 2, quando Ele morre e Ele ressuscita, Ele diz, juntamente com Cristo, confere isso, Efésios 2, 1. Até o 6. Ele nos deu vida. Quando é que Ele nos deu vida? Quando Ele ressuscita. Quando Cristo ressuscitou, Ele nos deu vida. Quando Cristo morre, irmão, isso aí, tem que crer nisto. A obra com Cristo é fé. Essas igrejas que dão um bagulho para o povo, não tem nada a ver com Cristo. Esquece isso, irmão. Se você gosta de movimento, vá para lá. Mas se você gosta de Deus, de Bíblia, de palavra, de céu, para o teu futuro, é no lugar onde prega a Bíblia. Mas você quer resolver os teus problemas que você arruma e quer resolver instantaneamente? Vai para lá, que depois lá você pega um táxi e vai direto para os quintos dos infernos. É lá que é o lugar de mentiroso. Então ele diz que Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora na inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Você sabe o que é filhos da ira, irmão? Sabe o que é filhos da ira? Puxa rapidinho aí, deixa eu ver se eu lembro Deus Cristo. Põe em Apocalipse 6:16 e 17. Olha aqui, ó. E disseram aos montes, na hora do juízo, pessoas, e aos rochedos, caiam sobre nós. Estavam pedindo para os rochedos e os montes caírem sobre eles. Por quê? Escondei-nos da face de quem? Daquele que se assenta onde? No trono e da ira. Então eles estavam com medo da ira do Cordeiro. A Bíblia diz que nós éramos filhos desta ira aqui, ó. Isto que vai acontecer aqui, iria acontecer comigo e contigo, mas você é de Cristo.
Passa para frente. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem? Quem vai se esconder? Volte lá para Efésios, por favor. Efésios 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele provou o amor, né? Provou ou não provou? Então, sabe, tem uns crentezinhos aí que dizem assim: se o Senhor é comigo. Quem já ouviu isso? Tu não fala isso não, hein? Tu está proibido de dizer essas blasfêmias para o papai Deus, hein? Se o Senhor é comigo, faça isso ou faça aquilo. Quem já ouviu isso de gente falando para Deus assim? Se o Senhor é comigo, gente, se Ele é contigo, olha aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele provou, Ele morreu. Ele morreu por nós. Como se eu vou perguntar, se o Senhor é comigo, Ele morreu por mim. Eu nunca mais, quando eu descobri que eu tinha valor, porque eu não tinha valor. Eu era uma pessoa que não tinha valor. Quem me dava valor, sabe quem era? Os traficantes, os vendedores de cocaína, de maconha, os donos de botecos, que me tratavam como rei. Mas eu não tinha valor. Eu passei a ter valor quando eu percebi que Deus tem um grande amor para comigo. Aí eu passei a me valorizar. Passa, irmão. Estando nós mortos em nossos delitos, e nos deu vida juntamente, pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou, juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou. Então quando Ele ressuscita, o que aconteceu com a igreja que estava morta? A igreja ressuscitou. Então a igreja, ela está viva porque Cristo está vivo. Porque às vezes nós queremos graças a Deus que você está entendendo isto, irmão. Porque os crentes vivem só na carne, que eles acham que está vivo e fica sai pulando, rodando, achando que isso está vivo. Isto não é estar vivo, abençoado. Cristo morreu e ressuscitou, e diz que Ele nos deu vida. Diga, Ele me deu vida. Ele nos ressuscitou. Então quando Ele morre, eu morri. Você não morreu quando você se batizou nas águas. A religião diz isso. Quando você entra nas águas, você é um pecador. Aí quando você vai para as águas, e você sai aí justificado. Não! Mentira! É blasfêmias. Não, mas João Batista batizou. João falou: eu vos batizo com água, mas aquele que é maior do que eu não sou digno nem de mexer no seu sapato, Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Ele vai ungir vocês com o Espírito Santo. Ele não vai enfiar água em vocês para tapiar vocês. Ele vai encher vocês da sua glória. É da glória. Você sabe que João tapiava as pessoas. Não era mau caratismo de João. Jesus ainda não tinha morrido. Então ele tinha que fazer estes ritos de banhar as pessoas, para elas se sentirem aliviadas na mente. Muita gente que tem a sua mente sobrecarregada, porque não se sente aliviado, aí o que faz? Aí eu vou batizar nas águas, aí fica 2, 3 dias aliviado, depois volta a mesma desgraça de pensamento ruim, mesmo peso, mesmo medo, mesma aflição, o medo de se encontrar com o Senhor. O crente tem um medo de morrer que se pela. A maioria dos crentes tem um medo de morrer que se pela. Sente uma dor, meu Deus, não me leva agora, porque se eu chegar eu não vou para lá, eu vou errar de porta, a porta não vou conseguir.
Eu não estou bem, eu não estou pronto. Irmãos, quando Jesus morreu, ele morreu para te aprontar. Quando ele ressuscita, ele te aperfeiçoou e falou: você é meu. Por isso que ele falou: na minha mão ninguém tira. Quem crê nisto? Está na Bíblia, hein? Isso, irmã, está na Bíblia, hein? Volte lá para agora Romanos 4:25. Você pode dar um glórias. Eita! 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Então ele não foi entregue por causa das transgressões dele. Ele não foi para a cruz porque ele era um maldito. Você sabe que a morte na cruz era a morte dos malditos da época. Mas Jesus não era um maldito. O próprio ladrão que estava do lado de Jesus, do lado direito, disse para o outro que estava à esquerda, falou: nós merecemos esse castigo, ou seja, nós dois somos malditos. Mas ele não. Por que uma pessoa que não era maldita morreu como maldito? Porque ele morreu por causa dos malditos. Você não era um ladrão, não era um bandido, mas você era um maldito. Eu era um maldito, nós estávamos mortos, nosso delito de pecado, estávamos esperando a ira de Deus, éramos como filho da ira, então nós éramos um maldito. Agora, Ele nos fez bendito. Você é um bendito. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele não morreu porque ele transgrediu. Ah, um maldito. Por isso que ele diz: todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. A morte do madeiro é morte do maldito. Quando olhavam para a cruz, dizia: ali está 3 malditos. Mas aquele do meio ali não pecou, não errou, não falhou. Por que ele estava sendo crucificado no meio dos malditos? Por causa de nós. Eu e você não tínhamos nem nascido aqui na terra. Deus ainda não tinha dado vida para a gente aqui na terra. Mas quando ele vai para a cruz, Deus falou: vou povoar a terra com Pedro Inácio, com Maria, com João, com Joaquim. E o maldito que não era maldito, que se fez maldito por causa dos malditos. Você entende isso? Você é um abençoado. Você é um abençoado. Você não entendeu isto? Você tem direito a tudo de Deus. Ele falou: vocês são filhos. Vocês são herdeiros. Tudo que é meu é seu. Vocês não estão longe de mim. Vocês estão comigo. Eu falei que eu estaria com vocês todos os dias. Ele disse: eu não te deixarei, eu não te abandonarei, porque vocês são meus. Vocês eram malditos e eu me fiz maldição em lugar de vocês. Eu me coloquei como maldito para que a minha igreja seja abençoada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Romanos 3, versículo 22 ao 26. Olha o que ele diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo.
Ninguém que não crê, não viver crendo, não creia no impossível, irmão. Creia no sobrenatural. Não fique limitando a tua mente só no natural. Isso é difícil, isso. Creia no que é difícil. Não creia que no que é difícil, não. O que é difícil alguém faz. Creia no que é impossível. Porque ele falou, o que é impossível aos homens é possível para o papai. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos. Olha a credencial aqui, ó. Os que creem, porque não há distinção. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser amarelo, pode ser chinês, pode ser japonês, pode ser judeu, pode ser grego, pode ser americano, pode ser brasileiro. Não há distinção. Se crer, está feito. Porque não há distinção. Ah não, só os judeus são muito, muito egoístas, né? Só os judeus é nosso, o Messias é nosso. Mas não esse que veio. Eles rejeitam esse Messias, por isso que eles vão padecer na grande tribulação. Eles vão padecer lá, a gente não, a gente vai estar com o Senhor. Pois todos pecaram. Aí, todos pecaram. Eu não tinha nascido, nem você tinha nascido, e diz que pecamos. Nós nascemos com a semente do pecado, que veio dos nossos pais originais, que é Adão e Eva. A semente do pecado que foi colocada dentro de Adão e Eva, foi passando por segunda família, terceira família, quarta família, até chegar na tua família. E essa semente alcançou a nossa vida. Por isso que Paulo diz, todos nós pecamos. Todos pecaram. E todos carecem de quê? Da glória de Deus. Sendo justificados. Sendo justificados. De que maneira? Ou seja, não é o que você faz, não é o que eu faço. Você pode ser um bom menino. Você lembra daquela musiquinha do Carequinha? Um bom menino não faz pipi na cama. Lembra? Não precisa nem fazer pipi na cama. Mas apanhava da mamãe porque fazia outra coisa errada. Não fazia pipi na cama, mas fazia outra coisa. Apanhava da mamãe porque fazia outra coisa. Sempre vai ter em nós algo que vai ser reprovado por Deus. Se você quer olhar para você por causa dos teus atos para se auto-justificar, não vai. Porque a justificação, ó, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante o quê? A redenção. Então Cristo morre, ele foi a redenção. Ele sim, toma aqui, joga tudo que é ruindade em cima de mim. Nós já estudamos sobre o sacrifício de Cristo. Ele apanhou, foi escoteado, cuspido, toda a humilhação caiu sobre ele. Ele apanhou mais do que qualquer um que foi crucificado. Nunca bateram tanto numa pessoa como se bateram em Jesus Cristo. O que se aproximou de ter apanhado igual Jesus foi Paulo. Mais ninguém nessa terra. Então, por que ele sofreu tanto? Por causa disso, a redenção que há em Cristo e gerou a justificação. Redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Então ele falou, tem pecado, mas a minha justiça vai ser manifestada. Todos quantos crerem, falou Jesus lá em João 1,12. João 1,12. Terminamos. Mas todos quantos o receberam, receber aqui é crer nele.
todos quantos creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos, o que de Deus? Em Deus não há pecado. Se você foi feito filho de Deus, quer dizer que você foi perdoado, justificado. Ele disse lá em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados mediante a fé. E ele diz, Romanos 8, 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Você está nele? Ele está em você? Então você está justificado. Assim seja. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Fica de pé, família bendita do Senhor.